Oi, tudo bom? Então, nós vamos falar sobre o sistema de chamadas quando mencionamos um, dois, três ou mais de três autores. Para um autor, a gente já conversou um pouquinho, né? Então, o sistema de chamadas é o modo como eu converso com os autores, com os textos que eu fui lendo no meu trabalho. Quer dizer, você vai conversar com o autor, discutir, dialogar, não vai só ficar citando, segundo fulano, segundo Beltrano, procurando não ficar fazendo só isso. Você vai trazer as argumentações deles, confrontar com a argumentação de outros, fechar, amarrar as ideias. Bom, mas isso aí a gente vai falar um pouco mais na parte de revisão bibliográfica. Quando a gente tem um autor que escreveu, seja um artigo, seja um livro, seja qualquer referência que você tenha lido, você precisa citá-lo. Se você estiver conversando com ele, você já falou alguma coisa, você vai querer complementar. Nesse sentido, fulano aponta também que, aí você vai confirmar alguma ideia, ou então vai dizer que, contrariamente a essa posição, Beltrano pensa que... Enfim, aqui nós estamos usando a obra de Santana, 2010. Vamos lá? Segundo Santana, 2010, vírgula. Aí o blá 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 representa o seu texto. Você vai continuar falando isso. Então, Santana fica fora dos parênteses. Só o ano fica entre parênteses. Ok? Bom, Santana aponta que é outra possibilidade. Caso nós estivéssemos falando segundo Santana, e nós fôssemos fazer uma citação direta de Santana, nós colocaríamos aspas aqui. Blá, blá, blá. Fecharíamos aspas, mas aqui nós colocaríamos depois do ano, vírgula, espaço, P, ponto, e a página, por exemplo. Ok? A mesma coisa embaixo. E a mesma coisa aqui também, vírgula, espaço, P, ponto, espaço, a página. Isso aqui seria ao final do parágrafo. Você não quis chamar o autor no meio do seu parágrafo, mas você fala a ideia dele, no final você põe de quem que é aquela ideia. Isso pode acontecer após a citação direta ou indireta. Então, a outra possibilidade é o texto ter sido escrito por dois autores. Nesse caso, o último nome de ambos os autores aparece, separado pelo E, pela letra E, quando fora do parêntese, e pelo ponto e vírgula dentro do parêntese. Lembrando que dentro do parêntese tudo em maiúsculo, fora do parêntese apenas a primeira letra da palavra em maiúsculo. Vou lembrar mais uma vez que não se usa este E numérico, usamos ponto, vírgula. E outra coisa interessante de falar é que a pontuação ela é sempre grudada na última letra da direita, depois vem um espaço, ok? E tenta dar um espaço só. Aqui, por exemplo, tem dois espaços. Procure evitar isso. Três autores têm um esquema muito parecido com dois autores, só diferenciando aqui por essa vírgula aqui, ó, ok? Óbvio que você não colocaria o primeiro E, o segundo E, o terceiro autor. O primeiro, vírgula, segundo E, o terceiro. Primeira letra do último nome em maiúsculo, e quando todos estiverem dentro dos parênteses, tudo em maiúsculo. Mais de três autores é que muda um pouquinho. Existem textos que são realmente escritos por muitos autores. Então, você não vai ficar colocando o nome de todos eles. Então, você vai usar a expressão et al. Um pontinho depois do L, não tem pontinho aqui depois do T, em itálico. Silva é a primeira pessoa que apareceu na lista de autores. Normalmente, você vai utilizar o nome dessa pessoa. E Silva é o último nome dessa primeira pessoa.
E aí você tem que lembrar, embora só tenha um nome aqui que é Silva, tem que lembrar de escrever Silva et al. 2009 consideram, porque o et al. Ele significa algo do tipo e outros autores. Então, Silva e outros autores, Silva e colaboradores consideram, e aí você coloca o pensamento dos autores. Ao final, no término do parágrafo, ou então no término de uma frase, que você já expressou a ideia de Silva e quer colocar Silva só no fechamento, você coloca Silva. Aqui não tem ponto, ok? Não tem. Aqui tem ponto depois do ao, só que esse ponto, ele não substitui essa vírgula, é necessário o ponto e a vírgula, ok? Se for uma citação direta, você já sabe, vírgula, espaço, P, ponto, e aí vamos imaginar um número aqui, por exemplo, 90, ok? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.